Amém? Essa é uma noite especial e eu creio que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. E eu creio que esse não é só mais um culto, não é só mais uma quinta-feira, amém? Toda vez que a gente se reúne em torno da palavra de Deus, não tem como a gente sair da mesma forma. Se a gente está de fato diante da palavra da verdade, a palavra da verdade ela transforma as nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que destrava destinos, é um Deus que revela, é um Deus que responde oração, é um Deus que cura, é um Deus que traz vida, e essa noite não é diferente. É a noite onde esse mesmo Deus habita nos nossos corações e está presente aqui nesse lugar. Amém? Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, vira para ela com a cara, faça uma cara bem de crente e fala para ela assim: seja abençoado na prática da palavra. Não está acabando o culto não, irmão. Às vezes fala no final, mas nós estamos aí nesse tempo falando um pouco sobre os valores do Ministério Verbo da Vida. É ou não é? Quem está sendo edificado aí com essas mensagens sobre os valores? Está sendo bênção, não está? E algo interessante é que todos esses valores e tudo que é falado aqui é para a gente colocar em prática, é ou não é verdade? Por isso o pastor sempre termina o culto dizendo: vivam na prática da palavra, sejam abençoados na prática dessa palavra. Porque, meu irmão, se eu ouço sobre esses valores, se eu aprendo sobre todos esses valores aqui, mas eu não aplico na minha vida, se eu não pratico aquilo que eu estou escutando, parece que eu ainda não entendi quais são realmente os valores, é ou não é verdade? Então, algo que o Senhor tem falado ao meu coração é justamente isso. No mundo onde nós estamos vendo uma inversão de valores, aqueles que carregam os valores do Senhor são aqueles que se destacam, são aqueles que têm um diferencial. Lá fora, se a gente for olhar, os valores estão totalmente invertidos. Se for olhar, coisa que para nós não é normal, lá é normal. Ainda mais aí agora, carnaval vai acontecer. Quanto tempo não tinha um carnaval aqui em Belo Horizonte? O pessoal começou o carnaval já desde semana passada, já está pulando carnaval, é todo dia, bloquinho, bloquinho, os valores completamente invertidos. E aí da gente falar alguma coisa, se a gente fala alguma coisa, você é insensível, quem é você para falar alguma coisa? E aí nós que carregamos os valores de Cristo, precisamos manifestar Cristo na vida dessas pessoas, Cristo no mundo. O pastor Ronan falou no domingo sobre Mateus capítulo 5, e ele disse algo, tem algo que diz lá em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo. Não tem como uma luz que brilha ficar guardada debaixo de um cesto ou de um lugar onde ela não vai brilhar. A luz do mundo precisa estar em cima. E nós que carregamos essa luz, em próprio Mateus 5 vai dizer que nós precisamos com que as nossas obras sejam conhecidas diante do mundo. Ou seja, meu irmão, eu e você carregamos uma luz, carregamos valores, carregamos verdades que podem impactar esse mundo lá fora. Palavra de Deus que pode trazer esperança para o mundo lá fora. Eu acho que você não está entendendo o nível ou o peso dessa palavra que você carrega, mas você carrega uma palavra poderosa demais no seu coração. E eu louvo a Deus por esse lugar, porque nesse lugar você vê que a palavra no louvor, palavra no início, palavra na oferta, palavra o tempo inteiro. Amém? E nós somos edificados. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, amém? Ixi, poucos amém. Nós vamos ler a Bíblia hoje, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13, nós vamos ler até o 23, uma pena que a projeção não está aqui, nós vamos abrir muito a Bíblia. Vamos lá, fala assim, vou ler na NVT. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. Algumas versões vão dizer, não voltem ao seu antigo estilo de vida, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Lembrem-se
de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento ou não age com favoritismo. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês, a igreja. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Só mais 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém, meu irmão? Nós estamos diante de um Deus vivo, uma palavra viva, e que nos chama para viver um estilo de vida no qual o Senhor preparou para nós. Nós lemos nesse texto aqui o quão poderosa a palavra de Deus é. Nós não podemos voltar ou retroceder ao estilo de vida antigo. E a mensagem que eu quero trazer para nós poder refletir nessa quinta-feira é justamente a respeito desse tema, o estilo de vida do justo que agrada a Deus. Ou melhor, o estilo de vida do cristão que agrada a Deus. Quantos querem agradar ao Senhor? Eu não sei vocês, mas durante às vezes uma caminhada, outra vez diante de algumas aflições e orações, não sei se você já se pegou dessa forma, orando a Deus, falando: Senhor, será que o caminho no qual eu estou prosseguindo, será que as ações nas quais eu estou fazendo, está agradando o coração do Senhor? Será que esse caminho no qual eu estou seguindo, eu decidi seguir, essa decisão que eu decidi ir, está agradando o coração do Senhor? Meu irmão, e é tão ruim a gente estar fazendo algo, às vezes cheio de vontade, cheio de empenho, cheio de coragem, cheio de dedicação, mas aquilo que não é a vontade do Senhor, uma grande perda de tempo. Agora, quando nós estamos fazendo algo que é da parte do Senhor, as coisas fluem, amém? Quando a gente está vivendo um estilo de vida que talvez não é o propósito de Deus, vai ser pesado, talvez vai ser agarrado, as coisas vão travar, e aí quando a gente muda uma rota e se coloca no caminho do Senhor, no estilo de vida que Ele preparou para nós, as coisas fluem, as coisas são leves, a paz, a alegria, a bondade de Deus. Você fala assim: cara, não sei porquê, mas as coisas estão fluindo de uma forma tão sobrenatural, nunca imaginei na minha vida que tanta coisa ia fluir, porque uma vez que a gente ajustamos a rota e estamos no caminho do propósito do Senhor, as coisas vão fluir. E o que eu quero dizer para nós essa noite é isso: nós somos chamados para viver um estilo de vida na qual agrada o Senhor, um estilo de vida na qual o plano e o propósito do Senhor é o principal motivo pelo qual a gente vive, não somente olhando para o nosso próprio umbigo, mas olhando para o propósito e os desejos do Senhor. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? E se a gente for olhar, irmão, quando a gente fala sobre o justo, a gente sabe de algumas coisas, e graças a Deus que nessa igreja a gente reforça essa palavra sempre, né? Porque a gente fala assim: tá, como é que eu vou agradar a Deus? A gente sabe muito bem como agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus 11:6, se você quiser abrir, mas se não quiser abrir eu vou ler aqui. Hebreus 11:6, a gente sabe que diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, o caminho para a gente agradar a Deus, a gente já sabe, é o quê? É um estilo de vida de fé. E quando a gente fala de fé, a gente lembra de Hebreus 10:38, que o justo viverá pela sua fé. Ou seja, nós já temos um caminho diante de nós para poder agir. E quando a gente fala de caminho, a gente lembra de Deus se agradando do próprio Filho dele, Jesus. Quando ele está sendo batizado, lá em Mateus 3:17, ele diz: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ou esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E por que Deus disse isso? Sendo que ele estava simplesmente se batizando, porque ele estava cumprindo um propósito, ele estava dizendo sim para o plano de Deus. E aí Deus disse: esse é meu Filho amado no qual eu me comprazo. Deus também diz isso para nós somos filhos amados do Pai, amém? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê um estilo de vida de fé em Jesus, e a gente sabe que para a gente poder alimentar e viver a nossa fé, nós precisamos ouvir a palavra, amém?
E a gente lembra de Romanos 10:17, que fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, para a gente ter esse estilo de vida do justo, que anda em fé, que caminha com Deus, a gente precisa estar a cada dia se alimentando da palavra de Deus, da fé. É ou não é? E quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente busca, mais a gente conhece o Senhor. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais os nossos desejos, o nosso coração está alinhado com aquilo que o Senhor quer. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Oséias 6:3 vai dizer: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, quanto mais eu busco, quanto mais eu ouço, quanto mais a minha fé aumenta, quanto mais eu vou conhecendo o Senhor, mais próximo, mais conectado com Ele eu fico. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E a Bíblia vai dizer em João 8:32 ainda que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu vou buscando o Senhor, mais eu vou sendo liberto. Liberto do quê? Liberto desse mundo que tenta nos aprisionar. A nossa morada não é aqui. A nossa morada, ela é celestial. E as coisas do mundo vai fazer de tudo para fazer o quê? Prender a gente nesse lugar. As concupiscências da carne, os desejos da carne, as ambições do mundo. E quanto mais eu busco ao Senhor, alimento a minha fé, mais eu conheço o Senhor, mais eu vou sendo liberto, mais eu vou me conectando com Ele, mais próximo eu vou ficando dEle. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que existe um estilo de vida no qual o Senhor está nos chamando, que é profundo nele. Um estilo de vida no qual a gente está conectado com Ele de uma forma que, sabe, quando às vezes você está com uma pessoa que você conhece muito, que você tem uma intimidade, no caso eu tenho a minha esposa, e você sabe quando você está num lugar e aquele lugar não está agradando ela, e aí você dá só aquela olhadinha de lado assim, e ela já, só o olhar, não precisa nem fazer nenhuma expressão, mas só no olhar você já sabe, quer ir embora, né? Na hora, você quer ir embora, né? Você já sabe, é imediato. Isso é uma conexão tão profunda, que não tem nem como explicar, né? Vou tentar explicar aqui, não vai dar certo. Mas esse nível de intimidade que o Senhor nos convida para poder estar perto dEle. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu busco o Senhor, mais os desejos dEle se tornam os meus desejos. Sabe por que às vezes os nossos desejos falam mais alto? Porque nós não estamos conhecendo o Senhor de forma intencional e profunda. Agora, quando a gente conhece o Senhor de verdade, quando a gente mergulha no Senhor, quando a gente se aprofunda no Senhor, meu irmão, não tem vozes contrárias, não tem aflições que vai nos tirar, não tem sentimento, não tem emoção que vai poder roubar a nossa fé, porque nós estamos enraizados no Senhor. Amém? Você entende isso? Amém? Isso é o que eu queria falar aqui nessa noite. Já acabei já, se for deixar, já até terminei. Que é o quê? É o estilo de vida do cristão. É o estilo de vida do crente, do justo, que ele anda como? Em profundidade com o Senhor. E é interessante porque quando a gente fala de estilo de vida, a gente lembra do estilo da pessoa, né? Se a gente for fazer um comparativo, quando você fala assim, aquela pessoa é tão estilosa, foi o pastor Ronan quando ele veste um terno, aquele terno completão, você fala assim, o pastor Ronan está tão estiloso hoje. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, você está tão estiloso hoje. E se for olhar, o que seria esse estilo? Às vezes é o jeito do cabelo, jogou o cabelinho meio de lado, fala assim, não, essa pessoa tem um estilo de vida com o cabelinho de lado. Ou tem uns irmãos que lançaram careca aí, tem o estilo careca. É uma característica do estilo de vida da pessoa. Se você for olhar, tem gente que usa, você pode definir a característica da pessoa pela calça. Olha, o estilo desse irmão é aquelas calças mais largas, né, boca de sino. Hoje em dia não tem mais, né? Eu não conheço de moda não. Mas tem uns que usam aquela calça mais apertada, estilo sertanejo, né? Ou então aquela calça... Não, essas calças aí não é de Deus, não. Aquelas leg de homem, nunca vi. Isso aí não é de Deus, não. Mas o que define o estilo de uma pessoa? Às vezes a camisa, fulano só usa camisa preta. Eu mesmo lá em casa é proibido usar camisa colorida. Então lá só o guarda-roupa tem camisa preto, branco e cinza. Preto, branco e cinza, preto, branco e cinza. Não pode mudar a paleta de cor. Mas tem gente que fala assim, não, fulano então só usa preto. E ele está sempre de preto, parece que ele está de luto. Não, é o estilo da pessoa. Ou às vezes você olha a pessoa e vê o estilo dela por causa de um acessório, um brinco ou um óculos. Você fala, olha, eu sempre lembro dessa pessoa porque quando eu vejo um brinco, sei lá, de pena, aqueles... de argola, grandão, eu sempre lembro dessa pessoa, porque é o estilo dela. E se a gente for olhar, irmão, qual que seria o estilo de vida
do cristão, do justo que agrada a Deus? A gente vai ver que ele tem um estilo próprio, é ou não é? Um dos estilos que eu sei que ele é primordial é que o estilo de vida do cristão é aquele que ama. Aquele que tem um amor escancarado. Independente de qualquer situação, ele está amando. O estilo de vida do justo que agrada a Deus é aquele 70 vezes 7, que está o tempo inteiro perdoando. Nossa, Pai, aí pega na dor. Por quê? Alguém feriu ele, mas irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Não tocou no meu coração, não está perdoado. Esse é o estilo de vida do cristão que agrada a Deus. Sabe uma outra característica interessante? Ele dá a outra face. Alguém machuca ele, fala algo contra ele, ele dá a outra face. Toma aqui minha outra face. Quer falar? Então fala do outro lado também, não fala só de um lado. Quer uma outra característica? Essa aqui é forte. Ele é feliz. Ele vive em paz. Ele vive em harmonia. Eu não sei vocês, irmão, mas eu vim de uma época que a gente reconhecia os cristãos quando a gente olhava 3 horas da tarde, você viu um irmão com aqueles paletó extra GG, que o ombro ficava extremamente largo assim, no calor de 3 horas da tarde, o cara com o blazer daquele grandão, a calça social, aquele sapato do bico fininho, fininho, brilhante, e uma Bíblia debaixo do braço. E aí você olhava e falava assim, aquele ali é crente, ó. Olha o crente indo para a igreja lá. Paz do Senhor, irmão. Aí, paz do Senhor, irmão. Seja abençoado. Esse era o estilo de vida que a gente falava que era do crente. Ou então as irmãs do coque. Minha avó mesmo era uma dessas. Aquelas irmãs do coque, saião, andava com a bolsinha dela, a biblinha do lado, e andava para todo lado, conhecia os bêbados, tudo, evangelizava todo mundo. Passava, ô irmã Dete, paz do Senhor, meu filho, vem cá, vamos conversar. Conversava, evangelizava o cara. Se o cara estava bêbado, ela orava e falava assim, em nome de Jesus, fica são que eu vou pregar para você. A pessoa ficava sã, ouvia a palavra dela e ela ia embora. Eu vim dessa época aí, minha avó era uma dessas mulheres. E hoje em dia, claro que não dá. Hoje em dia, teve uma época logo após essa que o estilo de vida do cristão era aquele com a cara amarrada. Parece que o cara chupava uns 2 limão antes de ir para a igreja, chegava assim, paz do Senhor, irmão. Com bico, você falava assim, esse irmão é santo. Não dá nem para conversar com ele, porque ele é muito santo. Olha a cara fechada dele, tão amarrada, que ele está vivendo um nível superior. Mas a gente sabe muito bem que isso não define o estilo de vida do cristão, é ou não é? O estilo de vida do cristão é aquele que agrada ao Senhor, que anda em amor, que anda em alegria, que anda em paz. Amém? Uma característica fortíssima de um estilo de vida cristão é que ele é generoso. Ele dá, ele entrega, ele não tem preocupação com isso. O coração dele é aberto para isso. Amém? Eu creio que aqui tem muitos desses, amém? Ele tem sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo isso é um estilo de vida do cristão. E o Senhor nos convida para andar nesse estilo de vida. O Senhor nos convida para poder estar cada vez mais aprofundados nele, cada vez mais íntimos dele, cada vez mais conectados com ele. Sabe uma coisa que eu pego uma viagem muito grande? Talvez os irmãos vão escandalizar, mas uma coisa que eu fico assim, impressionado. A conexão de Adão com Deus em Gênesis 1. Gênesis 2. A conexão de Adão com Deus era tão grande, que a gente sabe que quando o pecado entrou, separou, Deus procurou ele. Cadê você, Adão? Você não está mais conectado em mim. E aí eu fico pensando nisso. É claro que a Bíblia não fala muitos detalhes a respeito disso, mas quando a gente começa a refletir, a gente fica pensando, como que chegou a demanda para Adão em Gênesis capítulo 2, 19, que diz assim, Adão, agora você vai colocar nome em todos os animais que eu criei, tudo criado, agora você vai colocar nome. Eu fico pensando, como é que chegou essa demanda para Adão? Adão, o seu trabalho chegou aqui agora, qual é? Você vai colocar nome em todos os bichos. E aí eu fico pensando, como é que chegou? Chegou uma carta, falou assim, Adão, agora separei todos os bichos aqui e começa a colocar o nome neles. E aí Adão vai colocando o nome em cada um. E é impressionante porque o nome que ele colocou realmente parece com o bicho que ele colocou o nome. E todos os bichos foram nomeados por ele. E aí eu fico pensando, Deus, mas que loucura, por que demanda é essa? Que maluquice é essa? Mas algo interessante porque parece engraçado, mas a gente só nomeia aquilo que é nosso.
Você só vai nomear coisas no qual você tomou posse. E a Bíblia diz para o homem: dominai sobre a face das coisas, da terra, os animais, domine sobre os peixes, domine sobre os animais terrestres. E é por isso que ele dá essa ordem para Adão poder nomear as coisas. E aí eu fico pensando: Deus, que intimidade é essa, hein? Imagina Deus virar para você e falar assim: agora você vai começar a nomear alguns espaços aí no nosso planeta. Eu quero que você vai pegar a galáxia e nomear algumas coisas. Por quê? Porque eu quero, é uma demanda. E aí eu fico pensando nisso, o nível de profundidade que era o relacionamento de Adão com Deus. E claro que o pecado tirou isso, mas Jesus resgatou esse tipo de relacionamento, e hoje nós podemos ter esse mesmo nível de relacionamento que Adão tinha com Deus. Por causa de Jesus, o acesso está liberado, e eu posso chegar diante de Deus diretamente falando com Ele, trocando a mesma ideia que Ele trocava. Eu não sei se isso te impressiona, mas isso me impressiona muito, porque eu fico pensando: Deus, o Senhor quer eu tão profundo assim, o Senhor me quer tão conectado assim no Senhor. Há uma palavra do Senhor direto para o meu coração, e do meu coração direto para o Senhor, e o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder. Não tem condição um negócio disso, mas é verdade, irmão. O Senhor nos chama para esse relacionamento profundo, sabe, para a gente poder aplicar todos os valores que a gente está aprendendo aqui, requer um relacionamento profundo com Deus. E sabe, tem uma outra referência muito interessante que o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 12, ele mesmo dizendo a respeito dele, ele fala assim: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu, e no terceiro céu ele viu o paraíso, e ele ouviu tantas coisas boas que não dá nem para dizer essas coisas tão boas que é. É claro que ele foi modesto na fala dele, porque ele estava falando a respeito dele mesmo, só que me fez ficar pensando, falei assim: cara, peraí, existe um nível de intimidade com Deus que dá para ir no terceiro céu? E eu estou no primeiro céu, ou sei lá que céu, estou na terra ainda, nem subi o céu. Existe um nível de intimidade, meu irmão, que dá para você ir no terceiro céu, ouvir coisas e maravilhas a respeito do Senhor, das coisas de Deus, que ninguém dessa terra talvez está ouvindo. E é isso que o Senhor está convidando você para poder estar, num nível de relacionamento com Ele, no qual você pode sim ir até o terceiro céu, mas no nível onde você vai ouvir os desejos do coração de Deus. Sabe, é interessante isso, porque quando a gente fala de céu, né? Não vou falar isso não, mas vou pular esse tempo. Mas o Billy Graham, ele diz uma frase seguinte: a coisa mais emocionante sobre o céu é que Jesus Cristo está lá. E isso é interessante demais. Como é que Paulo tinha tantas revelações a respeito da palavra, tantas revelações para trazer para a igreja? Ele ia ao terceiro céu, e lá tem Jesus Cristo. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo ou conseguindo entender a dimensão da profundidade no qual o Senhor quer te levar, mas é uma profundidade na qual Ele fala, você escuta, você fala com Ele, Ele te escuta e te responde. É uma conexão direta. Sabe de uma coisa? Essa mensagem a respeito, esse convite do Senhor sobre estar profundo, ele chegou para mim de uma forma muito inusitada. Algumas pessoas vão lembrar, mas teve uma época que eu fui fazer uma viagem lá para o Rio de Janeiro. Esses bate e volta, a gente é jovem, e aí a gente foi na sexta-feira, vai de carro, e volta no domingo de tarde ali para a noite, para poder trabalhar na segunda-feira. Que esse bate e volta. E aí nessa caminhada, a gente chegou lá, chegou no sábado, aproveitou a praia e tudo mais. Quando foi no domingo, no dia de ir embora, estava um amigo meu, o Diego, e ele virou para mim e falou assim, Tarcísio vai lembrar dessa história. Ele virou para mim assim: antes de ir embora, vamos dar só os últimos mergulhinhos, aquele jacarezinho, vamos só pegar uma onda, só por última vez, e depois a gente vai embora. Eu falei: não, senhor, já tá tarde, já a hora e tal. Não, senhor, vamos lá. E aí eu peguei e falei: vamos. Isso já era umas 3, 4 horas da tarde, só que o que acontece? Tinha pregado na areia da praia aquelas plaquinhas falando assim: o mar está violento hoje, cuidado, banhistas, cuidado. E aí a gente não ouviu, falou assim: não, vamos lá, vamos entrar. E aí nessa caminhada toda a gente começou a entrar, cortava a onda, passava, cortava de novo, beleza. Numa dessas, demos um mergulho, e aí eu virei para o Diego que estava do meu lado e falei assim: Diego, eu não estou dando pé mais. Eu estou aqui, mas não estou dando pé mais. E aí ele olhou para mim e falou assim: eu também não. Só que ele é pequenininho, então
dava para entender que porque que ele não estava dando pé. E aí no que eu estava olhando para ele, falando que eu não estava dando pé, ele falou assim, olha aí. No que eu olhei, tinha uma onda gigantesca já formando em cima de mim. E foi a conta só de eu olhar assim e falar assim, já era, filho. Pá! Caiu aquela água, aquele famoso caldo, mineiro na praia tomando caldo, deu aquele reboliço. E aí nisso eu só conseguia pensar numa coisa, enquanto eu estava meio que afogando ali. Fechei o olho e falei assim, eu vou deixar me levar até na beirada. Né? Igual que quando jogo lixo no mar, vou deixar me levar até lá no final, vou ficar quietinho aqui. E nisso entrando água no ouvido, água no nariz, água para tudo quanto é canto. E eu quietinho assim, só afogando. E aí, quando pensa que não, eu consegui sair. Assim, e aí tinha um salva-vidas carioca me xingando, tudo quanto é novo. Ô mineiro, você é doido, como é que você faz um negócio desse? Tá vendo que o mar tá violento e você tá aí nadando no meio dessa confusão toda. Eu abracei ele e falei assim, você é um anjo de Deus enviado para me salvar. E segurei ele forte assim. Aí ele me levou para o fundo, esperou a onda passar e depois ele me levou de volta. Eu saí todo arrebentado, cheio de sal no nariz e tudo quanto é canto. E aí eu sentei na beirada da praia. E depois de um tempo, Deus falou comigo assim, primeiro eu falei com ele, Deus, eu quase morri hoje, hein? Foi tenso, essa experiência foi tensa. E ele falou comigo algo que foi muito profundo, falou assim, olha, é uma experiência assim que eu quero que você viva comigo, de entrega no qual você vai se afundar, mas em mim. Não nas coisas do mundo, mas você vai se afundar em mim, você não vai ter o controle, mas eu vou te levar para onde eu quiser. Esse é o nível de profundidade que eu quero te levar. Eu falei, Senhor, mas precisa ser tanto sal. Mas é um nível, irmãos, aonde nós podemos conhecer ao Senhor. É um nível onde cada vez que eu conheço, que eu busco o Senhor, Ele vai falando ao nosso coração. O Gabriel leu aqui sobre Josué 1, 7 ao 8. E um segredo que está aqui é justamente que a palavra de Deus, ela é para a gente poder estar meditando de dia e de noite. Sabe, é um convite do Senhor para ter uma vida diária de meditação, de entrega, nessa palavra que traz vida para nós. Essa palavra de Deus, ela traz vida para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? É uma palavra que transforma, é uma palavra que cura. E esse é o convite do Senhor para a gente poder agradar a Ele, entregar o nosso coração, mas de uma forma profunda, irmão, sem reserva. Sabe, às vezes tem momentos que a gente passa por pressões de todos os lados, aflições de todos os lados, coisas tentando nos paralisar de todos os lados. Mas aí a gente olha para o Senhor, Ele está nos convidando, filhão, vem para perto de mim. Não importa quaisquer coisas que vão te pressionar do lado de lá, o plano, o pacote da salvação que eu tenho para você, cobre qualquer tipo desses prejuízos. Só vem para mim. E aí o Senhor nos convida para poder estar mais profundo nele. Amém? Você entende isso? Para a gente poder fechar e já caminhar para o final, eu queria, se eu pudesse deixar alguns pontos para você refletir ou para você aplicar na sua vida. Nós estamos vivendo aí esse período falando sobre os valores do verbo da vida, e eu não poderia deixar esses pontos para você refletir a respeito de um estilo de vida do justo que agrada a Deus. Agora ficou top, hein? Gritaria. Amém? Eu não poderia deixar outros pontos para a gente poder andar nesse estilo de vida. E o primeiro eu já falei, profundidade. E o segundo, se eu pudesse falar, seria exatamente a vida de fé. A gente falou aqui, o Júnior pregou um desses cultos para trás. Eu investiria mais tempo na minha vida de fé, para mim ter um estilo de vida que agrada ao Senhor. Eu buscaria ouvir mais a palavra de Deus. Eu não deixaria mais outras vozes chegar até mim, querendo me roubar do Senhor. Não. O estilo de vida de Deus requer uma vida de fé. Eu investiria mais tempo nessa fé. Amor e unidade é um outro valor que a gente precisa aplicar para a gente viver esse estilo de vida. Tem uma frase do Billy Graham muito legal, que fala assim: não trate as pessoas como elas te tratam, trate-as da maneira que Deus trata você. Amém? Não ficou tenso, hein? Agora, falando de amor, o pessoal ficou tenso. Trate as pessoas como a forma como Deus te trata. Como? Com amor. Eu investiria mais tempo em amor. Eu investiria mais tempo em buscar estar envolvido com pessoas, porque é com pessoas que a gente é tratado, irmão. É ferro com ferro que a gente vai... Como é que é o ditado? É ferro com ferro se afia, isso. Ferro com ferro se afia. E é no relacionamento com os irmãos que a gente vai, a cada dia,
crescendo e o nosso estilo de vida vai ficando mais parecido com Jesus. Eu investiria tempo em amor e unidade. Eu investiria tempo também, o pastor Ronan falou no domingo passado, em integridade. Nossa, não dá nem para repetir tudo que ele falou aqui, foi pedrada de 2 horas, mas foi pedrada. Mas foi bênção para a nossa vida. A Patrícia que xingou ele, nem foi eu, foi a Patrícia. Mas eu investiria tempo no meu caráter. Eu investiria tempo que o meu estilo de vida seja um estilo de vida tão aprovado que eu se torno uma pessoa irrepreensível. Ninguém tem nada para falar a respeito de mim. Ninguém tem nada para falar a respeito da minha vida. No que tem a ver com as pessoas, eu consigo tratar todo mundo bem, conversar com todo mundo, irrepreensível. Investiria tempo nisso. E se eu pudesse deixar um último ponto, se os irmãos da música já quiser vir para a gente poder finalizar dentro do horário certinho e não dar 2 horas, eu investiria o nosso tempo também em paz e alegria. É o próximo ponto que a gente vai falar a respeito dos valores, porque o cristão, irmão, o cristão anda em paz. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo que eu vos deixo a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz que excede todo o entendimento habita dentro de nós. Eu não sei você, meu irmão, mas se a gente for olhar o que o mundo está dizendo lá fora hoje, você não vive em paz. Se você for dar ouvidos a tudo que está sendo falado, é confusão, é perturbação. Parece que existe um nível de perturbação no mundo, querendo tirar realmente a nossa paz ali. Hoje mais cedo, lá no prédio, lá, o pessoal estava numa brigaiada, a mulher foi instalar uns negócios lá, começou a fazer um barulho, começou a quebrar, jogou trem no estacionamento, e aí o outro viu, reclamou, falou, tira esse trem da minha porta, e aquela gritaria, você está lá ouvindo tudo, falou assim, meu Deus, nossa Deus, se você não estiver em paz, você fica doido. Se o seu coração não estiver conectado no Senhor, você fica doido. É por isso que o Senhor nos chama para estar cada vez mais enraizados nele, cada vez mais profundo nele, cada vez mais experimentando dessa paz que excede todo o entendimento. E essa paz, quando a gente anda nesse nível de paz, a alegria vem. Por quê? Porque não tem como, o mundo está em crise, mas quando você olha para o Senhor, Ele está sorrindo. E o sorriso do Senhor para nós é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Existe um nível de alegria e paz para a sua vida, para a minha vida também. Mas o nosso estilo de vida precisa estar ajustado. O nosso estilo de vida precisa estar alinhado de acordo com o que o plano e o propósito do Senhor tem para nós. Sabe, irmão, eu não sei se você foi edificado através dessa mensagem. Talvez a gente está nesse período aí entre os valores, mas essa quinta-feira e os outros 2 cultos, que é o culto de domingo, nós demos uma pausa leve, talvez para você poder refletir e de fato colocar em prática essa palavra na sua vida. Não sei se tem alguma rota que você talvez precisa modificar, ou se tem algum ajuste que você precisa fazer, mas o Senhor te chama para poder estar nessa mesa de profundidade com Ele. Sabe, talvez o mundo lá fora, ou as pessoas até mesmo dentro da igreja, estão vivendo um nível superficial com o Senhor. Um nível onde, vou ler só um devocional, vou ler só um plano ali, está tudo certo, né? Todo dia eu leio um capítulozinho, 15 minutinhos, está ok, tudo bem, Deus abençoa, mas há algo mais do que isso, irmão. A Bíblia fala em Salmo 51 que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Existem segredos do Senhor para ser revelados ao seu coração. Meu irmão, eu não sei se você consegue entender a dimensão disso, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito revela coisas a nós que vai acontecer e nos prepara para acessar esses níveis e as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque nós estamos enraizados nele, porque nós estamos conectados com Ele. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, mas às vezes o Senhor fala para você, olha, está vindo um tempo de aflição, está vindo um tempo talvez difícil, e aí Ele fala com o seu coração, não, se prepare, prepara seu coração aí. E aí quando chega o tempo você fala, obrigado Senhor, bem que o Senhor falou, hein? Chegou, mas eu estou em paz. Por quê? Porque o Senhor me avisou antes. Olha que beleza, olha que coisa boa. E esse é o nível que o Senhor quer que a gente ande, um nível de profundidade. Queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente poder estar encerrando. 9h13, que maravilha. Queria terminar 9h15, tem 2 minutos. Mas, se os irmãos quiserem mandar aquela que o Senhor colocou no seu coração,
Pode ficar à vontade. Mas, irmãos, esse é o estilo de vida que o Senhor quer nos levar. É um estilo de uma vida abundante. Sabe, uma coisa que estava refletindo esses dias, quando a gente começa a refletir a respeito da igreja local, a gente vê que, não só da igreja local, mas o nosso estilo de vida, a vida do crente, nós estamos numa grande embarcação, como se fosse um ônibus, e esse ônibus tem um destino para ir para o centro, e assim como um ônibus, ele tem... Você não conhece o local às vezes. Quando você está aqui, você já conhece o local. Mas se você chega numa cidade nova, ou é proposto um estilo de vida novo para você viver, você embarca nesse ônibus, nessa embarcação, você não conhece o local, você não conhece o destino, você não conhece a rota, você não sabe por onde vai passar, por onde vai parar, mas você sabe que aquela embarcação está indo para o centro. Você fala, eu preciso pegar essa embarcação. E aí você embarca nela. Só que você não conhece a rota. E às vezes realmente nós não vamos conhecer a rota. Nós vamos passar por lugares que às vezes a gente não conhece. Mas se essa embarcação está indo para o centro da vontade de Deus, eu vou ficar firme nela. Às vezes durante essa jornada, nós vamos passar por alguns pontos. E esses pontos é para poder pegar mais pessoas. Durante a nossa caminhada, durante a nossa embarcação, muitas vezes o Senhor vai nos estacionar ou fazer uma pausa em alguns lugares para que a gente resgate pessoas. Olha, vamos parar aqui porque precisamos buscar mais gente. Entra aí, pessoal. E nós, como embarcação, acolhemos aquelas pessoas. Sabe, o interessante dessa embarcação é que Jesus está lá dentro, junto com nós. E quando Jesus está dentro dessa embarcação, meu irmão, e está indo para o centro, aí fica tudo muito mais fácil. Fica tudo muito melhor, porque se Jesus está presente, a gente tem segurança, a gente tem alívio, a gente tem alegria. E o mais interessante é que vai ter momentos que Jesus vai falar, olha, vamos parar aqui essa embarcação, para quê? Vamos dar graças a Deus, vamos levantar nossas mãos santas, vamos agradecer ao Pai, vamos levantar um louvor, vamos celebrar porque nós já chegamos aqui. E vai ter momentos que Jesus vai falar assim, vamos parar, vamos resgatar mais gente, está na hora. E vai ter momentos que Jesus vai falar e falar assim, gente, eu vou dormir, tá? Vamos dormir? Vamos descansar? Assim, que é isso, Jesus? Nós estamos indo para o caminho do centro da vontade de Deus, mas Jesus está chamando a gente para descansar. Se Jesus está chamando a gente para descansar, meu irmão, vamos dormir, vamos descansar, vamos desfrutar. Isso tudo é o pacote da vida abundante que Ele tem para nós. E essa vida, essa embarcação, é justamente isso, a gente embarcar nesse novo estilo de vida no qual nós somos levados para o centro da vontade de Deus, para um nível de profundidade aonde o Senhor fala aos nossos corações. Talvez durante esse caminho, essa rota, vai vir pressões de todos os lados, vai vir situações de todos os lados, vai mexer com as suas emoções. Talvez vai ter dia que você vai estar triste, vai estar alegre, vai estar mais... A depressão vai querer bater, Mas, meu irmão, se nessa embarcação tem Jesus, a gente pode ficar tranquilo, porque Ele é a razão pela qual nós estamos vivos, e Ele continua sendo a razão pelo qual nós vamos viver. Essa vida abundante que o Senhor tem preparado para mim e para você, ela só faz sentido se Jesus estiver presente com nós, e Ele está presente com nós. Por isso queria que você fechasse os seus olhos. Não sei se você precisa refletir a respeito da rota que você está caminhando, ou refletir a respeito do estilo de vida que você está vivendo. Talvez já foi te proposto esse estilo de vida cristão, de um justo que precisa estar cada vez mais alinhado com o Senhor, mas você está ainda relutando com relação a algumas coisas. Essa é uma noite de você deixar isso tudo aqui, amém? Essa é uma noite de você de fato se lançar no Senhor e deixar Ele te guiar.
apenas servo, teu amigo me tornei. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Sabe uma coisa, irmão? Às vezes, para a gente poder viver esse estilo de vida no qual o Senhor está nos chamando, a gente precisa abrir mão de algumas coisas que está impedindo, ou que talvez está nos levando a viver um outro estilo de vida que não é o que o Senhor está nos convidando a viver. Talvez durante esses dias vai chegar diante de você situações e propostas no qual vai ferir os valores que nós estamos construindo aqui. E vai ser necessário você dizer um não muito forte. Um não que talvez vai ser até difícil, porque a proposta vai ser tentadora. Não sei para quem que eu estou dizendo isso, mas para a gente poder ficar firme nos valores no qual o Senhor está nos chamando para viver, nós precisamos dizer não para algumas coisas. Às vezes vai doer, às vezes vai ser um não para uma pessoa. Pessoas que talvez estão influenciando o nosso estilo de vida com palavras, com pensamentos ou com ações que estão nos levando para um estilo totalmente diferente do estilo do Senhor. E o não vai ser necessário ser dado. Meu irmão, se a gente não se dedicar com tudo que a gente tem a viver o estilo de vida do Senhor, não vale a pena a gente viver a vida. Se não é para viver o estilo de vida no qual o Senhor nos chamou, por que nós estamos aqui? Se o alto preço que foi pago na cruz para nos resgatar foi tão forte, por que nós vamos aceitar essa nova vida que nos é proposta? Eu oro, irmão, para que quando chegar diante de você, talvez essa palavra de hoje para você nesse exato momento não faça tanto sentido, mas eu creio que é uma palavra atemporal. E quando chegar o dia, você vai lembrar, fala assim, cara, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso agarrar o Senhor com as forças que eu tenho e firmar nele. Amém?
Levante as suas mãos bem alto. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por essa palavra, te agradecer porque o Senhor está sempre nos guiando, nos conduzindo, falando aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque nós não servimos a um Deus que está morto, a um Deus que está encaixotado em uma pedra ou em uma madeira. Nós cremos que o nosso Deus é vivo. E muito obrigado porque, Pai, o Senhor traz vida aos nossos corações. Eu creio, Pai, que essa palavra vai trazer vida também ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Fortaleça-os em nome de Jesus. Que por onde eles passarem, eles brilhem a luz do Senhor. Por onde eles passarem, os valores do cristão, os valores do justo, possam chegar primeiro antes deles chegarem. E que no nome de Jesus, tudo que a gente está fazendo e vai fazer, vai brilhar, vai alcançar pessoas. Nós cremos nisso, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Amém, amém.